meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando o nosso devocional Café com Palavra. Convido você a estar entrando nesse vídeo, me acompanhar até o final, pois estarei falando um pouquinho da palavra do Senhor. Pois é sempre bom nós iniciarmos o nosso dia com uma palavra abençoada, para nós levar ao nosso coração, e não é apenas uma palavra, é um aprendizado que nós carregamos conosco, certo? Então, eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 22. Nós vamos entender um pouquinho da história de Abraão e Isaac. No capítulo 22, versículo 1, vai ser o versículo 1 e 2, 1 e 2, que diz assim: Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Pois a maioria dos pregadores usam esta palavra para demonstrar como Abraão era obediente a Deus. Pois realmente sabemos que Abraão foi um homem na qual era muito temente a Deus. Aquilo que Deus ordenava a ele, ele fazia, ele obedecia, porque o seu temor em seu coração era tão grande que Abraão, ele fazia tudo o que Deus ordenava, e Deus recompensava Abraão por isso, porque a obediência é algo importante na vida do cristão. Mas hoje eu quero falar sobre outra coisa, que essa história nós podemos tirar algo. Eu, pelo menos, ainda não vi e nem ouvi nenhum pregador falar sobre esse assunto, tirar este pensamento, esse discernimento desta palavra. Se você ouviu, comenta nos comentários abaixo, mas estarei falando um pouquinho sobre o que eu tirei desta palavra. A palavra sobre Abraão e Isaac, esta mensagem, Deus pediu para que Abraão fosse pegar o seu filho, seu único filho, Isaque, para entregar como um sacrifício para Deus. Abraão, com certeza, ele ficou triste, ele ficou pensativo. Senhor, mas é meu filho. Mas o que Abraão fez? Abraão preferiu obedecer a Deus. Abraão preferiu obedecer a ordem de Deus. Aí você fica pensando, mas meu Deus, como que um Deus de amor vai querer que um pai mate seu filho apenas por um sacrifício? Mas esta mensagem, nós podemos, na verdade, ela é uma mensagem de provação. Deus está provando Abraão. Porque nós podemos ver que na palavra do Senhor, a maioria das pessoas, dos profetas, dos servos de Deus, todos eles foram provados de alguma forma. Deus usou todos eles, mas todos eles tiveram que passar pela prova de Deus. Então, com Abraão, esta foi a prova. Deus ordenou com que ele fosse usar o seu único filho, que era Isaque, para entregar como sacrifício. Abraão não sabia de como seria lá na frente, de o que iria acontecer nos próximos dias depois desse sacrifício. Mas ele preferiu confiar em Deus e obedecer. Então, na palavra, continuando, na palavra diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Pois esta palavra, nós sabemos que Abraão, ele tinha preparado já o lugar para entregar Isaque como sacrifício a Deus. E nesta mensagem,
Não somente Abraão foi obediente, mas Isaac também foi obediente. Por mais que Isaac era um rapaz jovem, muito jovem ainda, mesmo assim ele sabia obedecer a Deus. Isaac, ele tinha um temor igual ao do seu pai. Ele aprendeu com o seu pai Abraão sobre o que é obedecer. E tudo que seu pai fazia, mandava ele fazia em silêncio, como um cordeiro mudo. Porque Isaac sabia o Deus que o pai dele servia. E não só o pai dele, mas Isaac também servia a este Deus. Isaac também confiava neste Deus. Mas agora eu quero chegar ao ponto exato. Agora eu quero chegar na mensagem que como eu disse no início desse vídeo, que eu discerni, que eu pude interpretar nesta mensagem. Vamos lá. Nesta mensagem deixa claro que o que Deus quis provar de Abraão, claro, foi primeiramente a obediência. Mas se nós for olhar por outro lado também, olha só, Abraão teve que o quê? Ele teve que sacrificar a quem ele mais ama. Pois no capítulo 22, versículo 2, que eu li antes, diz assim: Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Deus mesmo sabia do amor de Abraão, do pai pelo filho, e mesmo assim Deus provou. Mas o que eu quero dizer é o quê? Como Abraão amava tanto Isaque, Deus queria testar se ele realmente iria sacrificar. Então Abraão foi até o fim. E quando Abraão ia sacrificar, quando Abraão tinha preparado a sua arma, a sua faca, a sua espada, para então pegar e finalizar com aquele sacrifício, Deus envia um anjo de última hora. E aquele anjo, com a sua voz, chegou dizendo para ele parar com o que estava fazendo, porque Deus já havia provido o cordeiro para eles. Essa mensagem é uma mensagem linda, é uma passagem muito linda de se ler, de se interpretar. Mas, finalizando a mensagem, eu quero dizer o quê? Abraão, ele iria sacrificar aquilo que ele mais ama. E eu quero dizer com esta mensagem o quê? Que nós, na nossa vida de hoje, nós devemos talvez sacrificar algo que nós amamos. Claro que nesta mensagem Abraão estava sacrificando o seu filho, ele estava sacrificando um sentimento, ele estava sacrificando um amor, ele estava sacrificando o seu único filho, como diz na palavra. Mas trazendo essa mensagem para os dias de hoje, levando por outro lado, esta mensagem nos ensina que talvez nós devemos, em muitas hipóteses da nossa vida, nós devemos sacrificar muitas coisas em nossas vidas. Só que eu não quero dizer no sentido de sacrificar algo familiar, alguém, uma pessoa. Eu digo no sentido de sacrificar aquilo que talvez nós estamos tão confortáveis, tão acostumados com aquilo, que nós estamos esquecendo de Deus. Nós estamos gerando vícios aqui na terra, com coisas materiais, seja com o que for. Mas esta mensagem, ela nos ensina que nós devemos sacrificar aquilo que nós mais gostamos. Por exemplo, se uma pessoa ela é viciada em jogos, ela precisaria o quê? Sacrificar aquele vício pelos jogos para poder andar num caminho reto, justo diante de Deus. Então, muitas vezes nós devemos sacrificar coisas que nós mais gostamos de fazer. Outro exemplo que eu posso dar também é o que talvez você é viciado, você ama
ir numa balada no final de semana, curtir, pegar várias mulheres, ou uma mulher pegar vários homens. Você é apaixonado por beber, até não enxergar mais nada na tua frente. Mas é necessário sacrificar estes gostos. É necessário renunciar a esses vícios para poder andar na presença de Deus. Porque não adianta você querer sair da balada hoje, você querer fazer uma coisa errada hoje, e quando chegar em casa dizer, amanhã Deus me perdoe. Mas muitas vezes o amanhã não chega para nós, porque por mais que Deus é amor, mas nós sabemos que Deus é justiça, então nós devemos estar sempre prontos. Todos os dias nós devemos procurar sacrificar um pouco de nós, para nós poder estar reto, consertado diante de Deus. Cada dia nós devemos arrancar um pedaço de nós mesmos, porque nós somos carnes. Aqui na terra nós somos carnes. Então nós devemos sacrificar a carne, nós devemos sacrificar o material, nós devemos sacrificar os vícios aqui da terra. Em todos os sentidos, eu digo. O vício da pornografia, o vício em jogos, o vício em bebidas, entre várias outras coisas. Nós podemos, porque há muitos testemunhos de pessoas que eram traficantes, que eram ladrões, assassinos, e se converteram, se humilharam, se arrependeram e hoje são grandes pregadores. Um exemplo que eu posso citar é o pastor Júnior Trovão. Ele mesmo conta em seu testemunho que ele foi um homem na qual lidava com tráfico, vivia no meio da favela, e hoje é um pastor, é um grande pastor usado por Deus, tem uma unção. Então não pense que só porque você talvez não está com a sua vida como gostaria, não pense que você não vai conseguir chegar. Se você querer, se você colocar para você, não, a partir de hoje eu vou sacrificar isso e aquilo, você vai mudar de vida, porque Deus está vendo o seu coração. Só que não apenas diga da boca para fora. Aprenda a se ajoelhar, aprenda a reconhecer o seu erro e aprenda a orar, colocar na oração, na sua oração para Deus. Deus, eu quero mudar nisso. Deus, eu quero largar desse vício, me ajuda, Senhor. Peça para que Deus ajude você a vencer os seus vícios, a vencer as dificuldades e saia desta vida para uma nova vida com Jesus, para um novo caminho, uma nova jornada na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. Você vai ver muitas coisas mudarem na sua vida. Então, assim como Deus proveu, como Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, Abraão não precisou matar Isaac, porque Deus havia apenas feito uma provação com Abraão. Abraão, pela sua obediência, Deus garantiu a vida de Isaac e Deus providenciou um cordeiro para ir no lugar de Isaac e para poder continuar com o sacrifício. Mas essa mensagem é maravilhosa, ela é linda e nós podemos interpretar ela muito bem com esses dois lados. Como eu disse, é uma palavra que nos ensina sobre obediência e a outra sobre sacrifício. Sacrificar aquilo que nós podemos deixar de lado, que são coisas terrenas, materiais, carnais, e viver uma vida espiritual, uma vida, não vou dizer santa, porque santo somente Jesus, mas nós podemos todos os dias nos aperfeiçoar nele. Nós podemos todos os dias melhorar, evoluir. Nós podemos todos os dias ser pessoas que andam semelhante a Cristo, que sejam semelhantes a Cristo aqui na terra. Amém? Nosso devocional de hoje se encerra por aqui. Eu convido você a estar curtindo, compartilhando este vídeo. Repasse para mais pessoas, para os seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe este link, o link deste vídeo, e que você seja uma pessoa abençoada nas mãos do Senhor, usada. Que Deus venha te dar força nesse dia, ânimo, para que você tenha um dia
de paz, um dia de alegria, e que toda ansiedade, toda tristeza, toda negatividade, que em nome de Jesus caia por terra na sua vida e que você possa ter um dia de paz na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua família, o seu dia, o seu domingo, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe.